Então, desde já eu agradeço a participação, os comentários de vocês, as dúvidas, e vamos lá, então, para as perguntas que vocês deixaram lá na página, certo? Então, a primeira pergunta é sobre o mecanismo de produção do fármaco. Como é que o fármaco se conecta ao receptor? Então, o que a gente precisa lembrar é o seguinte: os fármacos, ele é um produto químico, certo? Então, ele tem uma forma estrutural, uma forma molecular. E através de ligações químicas entre essa molécula e determinados locais dos receptores, existem então essas ligações químicas, que podem ser ligação iônica, ligação covalente, pontes de hidrogênios e diversas outras formas de ligação química, que são assuntos mais tratados na bioquímica. Então, os químicos, os farmacêuticos, quando eles vão produzir um medicamento, um fármaco, eles têm que saber sobre essas ligações químicas que o receptor-alvo deles apresenta, para que eles possam, então, produzir esses compostos com uma molécula adequada, que vai, então, se ligar dessa forma química nesses receptores de interesse. Tá? Então, tem bastante estudo químico e bioquímico antes de um medicamento ele ser produzido, porque ele precisa ser analisado toda essa questão estrutural e de afinidade química para que ele, então, se ligue no receptor de interesse. Tá? Então, a segunda questão é sobre a perda de função do anticoncepcional, tá? Então, na verdade, o que nós temos não é uma perda de função. O que acontece com o anticoncepcional é que ele pode ter uma redução de efeito. E essa redução de efeito acontece em alguns casos específicos. Então, nós temos quando o indivíduo tem alguma diarreia, quando ele vomita, quando tem algum problema gastrointestinal, então isso favorece a eliminação precoce do anticoncepcional. E também tem aquela questão de indução enzimática por outros medicamentos, sabidamente os antibióticos, que vão diminuir o efeito do anticoncepcional. Por que isso acontece? Então vamos lá. A gente tem que lembrar que o fígado é a principal estrutura responsável pela metabolização de fármacos, certo? E isso acontece através de enzimas presentes no fígado. Quando o indivíduo faz uso de mais de um medicamento ao mesmo tempo, pode acontecer, então, o que a gente chama de indução enzimática, que é o que possivelmente os antibióticos fazem. Então, há um aumento dessas enzimas metabolizadoras e elas vão agir sobre o anticoncepcional. Então, esse anticoncepcional ele vai ser metabolizado e excretado mais rapidamente do que em situações normais. Então, ele vai ficar menos tempo circulando, ele vai ser distribuído em menores quantidades, então ele pode ter uma redução do efeito. E por que isso acontece apenas quando esse medicamento é ingerido por via oral? O que a gente lembra é que o medicamento por via oral, ele passa pelo estômago, pelo intestino, pelo fígado, e aí que ele é distribuído na corrente sanguínea. Então, nesse caso que nós teremos esses problemas de metabolização e de excreção. Um medicamento que ele é administrado por via endovenosa, ou no caso de alguns implantes intradérmicos, a gente minimiza esses efeitos. Por quê? Porque não vai depender tanto do funcionamento gastrointestinal. Então, como ele vai ser diretamente aplicado na corrente sanguínea, ele evita mecanismo de primeira passagem, ele evita esses processos de absorção oral que acontece quando é feito o uso do anticoncepcional por via oral, certo? Então, é por esses casos que esses implantes hormonais, eles tendem a ter menores variações
concentração e efeito do que um medicamento que é um anticoncepcional que vai ser ingerido por via oral. Mas esses implantes, eles não estão livres de outros efeitos periféricos, porque, por exemplo, pode acontecer uma lesão no local, isso aumenta a inflamação, pode alterar o fluxo sanguíneo. Se o indivíduo tem uma maior concentração de gordura local, então ele também pode alterar a absorção desse anticoncepcional. Então, vias não orais, a gente tem, a princípio, concentrações mais regulares de anticoncepcional, mas não é uma garantia de que ele sempre vai funcionar da mesma forma, certo? Perguntaram também quais outros órgãos que fazem metabolização dos fármacos além do fígado. Então, a gente tem que lembrar sempre que o fígado é o principal órgão responsável pela metabolização de fármacos. E é por isso que doenças hepáticas precisam ser levadas muito em consideração ao se receitar um medicamento. Porque no indivíduo que não tem o seu fígado trabalhando de maneira adequada, então esse metabolismo ele vai ser comprometido. Pode ser para mais, pode ser para menos, e vai possivelmente afetar o efeito e a eficácia do tratamento, tá? Mas não é só o fígado que faz o metabolismo de fármacos. Então, quando a gente ingere um fármaco por via oral, por exemplo, na boca já começa alguns mecanismos de metabolização, porque existem enzimas na nossa boca, na nossa saliva, que já começam a degradar o medicamento. No estômago também acontece uma metabolização. Claro que elas são em menor número e menor importância, mas a gente não pode ignorar esses processos. A mesma coisa no intestino. Tá? Então, esses órgãos também são responsáveis pelo metabolismo de fármacos. Com menor importância do que o fígado, mas acontece. E se a gente pensar, na nossa própria corrente sanguínea também está acontecendo metabolização desses fármacos. Existem inúmeras enzimas, inúmeras proteínas que estão presentes na corrente sanguínea e que já vão degradando, que já vão se ligando a esse fármaco, e também, então, de certa forma, eles também são responsáveis pelo metabolismo de fármacos, tá? Então, só para lembrar, são outros locais que também participam do metabolismo, mas a gente tem que lembrar que o principal de todos é o fígado, ok? E essa pergunta também, né, ela é sempre recorrente quando a gente fala de fármacos. Então, é aquela história de como é que o fármaco sabe aonde que ele precisa agir para gerar o seu efeito, né? Como é que ele é atraído pelos receptores. Então, aqui nós temos que lembrar que situações patológicas ou que precisam de um tratamento, elas acontecem porque existem alterações no nosso organismo. Então, existem alterações celulares, alterações moleculares, alterações anatômicas. Então, todas essas alterações são pequenos sinais para que o fármaco consiga agir naquele local. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que é o caso da lesão, tá? Que é a lesão que é responsável pela inflamação, então aquelas respostas de dor que o indivíduo apresenta. Então, no caso da lesão, a gente vê que há alteração de fosfolipídios, então inúmeras substâncias são produzidas no local onde houve a lesão, que é a resposta inflamatória que a gente conhece, tá? Então são essas substâncias e receptores que estão presentes nesse local de inflamação que são os alvos dos fármacos que agem na dor. Então, se existe esse número aumentado de receptores nesse local, o fármaco vai se ligar nesses receptores que estão alterados, que estão aumentados. Ou então o fármaco pode agir sobre essas enzimas, que são citocinas, que a gente chama. Então, existem alguns sinais moleculares indicando aonde é que o fármaco precisa agir. Ele não vai agir em outro lugar? Não, ele vai, tá? Mas o que acontece em outro local onde nós não temos lesão, onde nós não temos inflamação?
esse número de receptores, ele é menor ou ele não está alterado. Essas citocinas, elas não estão presentes ou em menor número. Então, eles não vão existir uma quantidade grande de sinais para que esse fármaco possa agir. E outro exemplo disso é, por exemplo, no caso da esquizofrenia, tá? Então, alguém até perguntou sobre os receptores do tipo D2 lá. Aqui é só uma explicação bem rapidinha, né? Porque se a gente fosse ficar falando de sistema dopaminérgico, precisaria de uma aula só para isso. Então, o que acontece na esquizofrenia? Nós temos receptores dopaminérgicos do tipo D2 amplamente distribuídos no sistema nervoso central e também na periferia. Por exemplo, no sistema gastrointestinal, nós temos inúmeros receptores dopaminérgicos do tipo D2. No sistema nervoso central, esses receptores estão principalmente localizados na região do estriado. E o que acontece na esquizofrenia? Nós temos um aumento dessa transmissão dopaminérgica nessa via mesolímbica, tá? Saindo do mesencéfalo até o estriado, ou a região límbica. Então, aqui nós observamos uma transmissão dopaminérgica excessiva. E agindo principalmente sobre esses receptores dopaminérgicos do tipo D2. E essa transmissão dopaminérgica excessiva que está relacionada com os sintomas positivos da esquizofrenia. Então, quando a gente faz uso de um fármaco antipsicótico que é bloqueador do receptor do tipo D2, não é que esse fármaco vai se ligar só nesses receptores localizados no estriado, mas o que acontece? É nessa região que a transmissão dopaminérgica está aumentada, está excessiva. Então, quando esse fármaco bloquear esses receptores, ele vai ser eficaz em tratar os sintomas positivos da esquizofrenia. Mas não quer dizer que ele vai se ligar apenas a esses receptores. Não. Então, por isso que a gente tem, sabidamente, alguns efeitos colaterais, mas o que a gente vê é um excesso da transmissão dopaminérgica nessa região. Então, é por isso que ele vai agir principalmente sobre os sintomas positivos da esquizofrenia. Tá certo? Então, existem esses sinais ou essas pistas ou essas alterações de funcionamento que são os locais, então, que esses fármacos vão agir. Tudo bem?